verdade, assim, o senhor como reitor da UNB e como, enfim, ministro da Educação e como alguém que também conheceu o sistema francês de ensino, tendo feito seu doutorado aqui na França, eu acho que a gente concorda que a educação é um dos maiores problemas para você ter desenvolvimento no Brasil e que é uma coisa que freia muito o desenvolvimento. Então, na verdade, a minha pergunta é mais como que o senhor vê o investimento público em educação, as políticas públicas de educação, políticas sobre cota ou sobre, como o senhor falou, escola primária, secundária. Então, um pouco o que o senhor acha que o nosso governo novo do Jair Bolsonaro pretende com a educação e o que o senhor corrigiria ou melhoraria ou o que o senhor concorda? Para começar, eu quero dizer que eu não tenho a menor esperança no novo governo em relação à educação. Tudo o que eles falam é que eles querem mudar o conteúdo da educação para evitar uma coisa que eles inventaram chamada cultura marxista mundial. Nenhuma ilusão do que eles vão fazer. O que é que eu acho que está errando? Governo depois de governo de direita, governo de esquerda, estamos errando. É que nós estamos querendo atender aos estudantes universitários e não à educação de base. Prometemos uma coisa chamada universidade para todos, num país que tem 13 milhões de analfabetos. Logo não vou entrar na universidade. Apenas 40% termina o ensino médio. E desses, a metade, o ensino médio péssimo. Então, 80% não vão aproveitar a universidade. Mesmo com cotas, eles entram, mas não acompanham. Sobre cotas, eu quero dizer que eu sou absolutamente favorável às cotas para negros, por uma questão de dívida com os descendentes dos escravos. E porque é uma vergonha nacional, um país de negros, ter uma elite com a cara branca. Nós precisamos mudar a cor da cara da elite brasileira. E a elite se forma pelo ensino superior. Então, sou favorável às cotas. Mas isso nada tem a ver com a educação. Isso tem a ver com a dívida que temos com os descendentes de escravos. Quanto a esse descuido com a educação de base, é porque o Brasil é um país cuja política é muito imediatista, eleitoreira. E quem vota são os universitários. Crianças não votam. E os pais dessas crianças pobres tiveram uma educação tão ruim que eles não lutam por uma educação boa. Então, a educação de base continua abandonada ao longo dos últimos governos sociais-democratas, desde, vamos dizer, Fernando Henrique em diante. O que é que eu acho que deveria ser feito? E eu tentei, no 1 ano que fiquei de ministro. Erradicar o analfabetismo. Não é possível um país que tem escrito um slogan na bandeira, ordem e progresso, ter analfabetos. Os analfabetos não conhecem a bandeira. Eu vi aqui um anfiteatro Paulo Freire. Eu trabalhei com ele. Me considero discípulo dele. Então, erradicar o analfabetismo tinha que ser uma tarefa fundamental. E em 4, 5 anos, podemos resolver isso. E eu tentei. O segundo é unificar o sistema de educação de base no país. Eu não digo o conteúdo. Eu digo os professores serem funcionários públicos federais e não municipais, com um salário federal, um sistema de seleção federal, nacional, para ficar mais claro, em escolas, prédios e equipamentos com padrões nacionais e em horário integral. Isso não se faz de um dia para o outro. Isso necessita 30 anos para fazer. E a minha proposta é fazer por cidades. Começamos em 100 cidades, depois 200, depois 300. Em 30 anos chegamos às 5.566 cidades. E aí o Brasil vai poder dizer que
oferecemos as mesmas condições para todos. E os que entram na universidade são os que têm mais talento. Para resumir, é fazer o que foi feito com o futebol. A bola é redonda para todos. Então, os que chegam lá em cima no futebol é pelo talento. É porque são os melhores. Temos que fazer isso com a cabeça. Ou seja, que é muito investimento. redondear as escolas brasileiras. Todas redondas. Quanto custaria isso? Pagando um salário que eu considero bastante satisfatório, no caso do Brasil, ao professor, que é 15 mil reais por mês. Que em euros daria quase 4 mil euros. 3.500. 3.500. O euro está caro. É um pra bom gente. salário até aqui, talvez. Quanto custaria isso no final? 30 anos. Custaria 6,6% do produto interno bruto. Hoje gastamos 5%. Verdade que uma parte para a universidade. Então, não é um valor absurdo. Tem como conseguir isso. Não de repente. Hoje não teria. Porque eu estou falando 6,6%, considerando um crescimento de 2% do PIB ao ano, que é uma taxa baixa para o Brasil, historicamente, tirando os últimos anos de recessão. Então, recursos existem. A resistência para isso é que o Brasil não investe no longo prazo, não tem continuidade nas políticas. Os sindicatos dos professores são municipais e eles não querem essa ideia de um nacional. Os governadores não querem perder a possibilidade de nomear o diretor da escola. Os professores já não indicam mais o diretor. Então, há uma resistência. E tem um grupo político que se diz municipalista, que diz que é preciso descentralizar. Aqui tem uns 2 chilenos. O Chile está fazendo a ideia de desmunicipalização, que é um pouco o que eu chamo de federalização. Aí, para concluir sua pergunta, recursos. O Brasil precisa gastar mais em educação, mas precisa desperdiçar menos. Nós gastamos pouco, mas gastamos mal. Existem muitos vazamentos. Dinheiro que vai para a educação, mas não chega. Por exemplo, os professores aposentados recebem pela educação. Deveriam receber pelo sistema de aposentadoria. É um dinheiro que não chega na educação. 2, nós temos um número muito grande de professores que não estão em sala de aula. Estão cedidos a deputados, estão cedidos aos sindicatos. Não é educação. 3, nós temos paralisações muito constantes. Todo dia os professores fazem reuniões, depois fazem greves. Então, isso é dinheiro perdido também. Precisamos gastar mais, mas precisamos fechar os vazamentos e gastar melhor. Acredito que vamos ter que acabar com a entrevista, porque temos a conferência. Eu falei muito, então. Muito obrigada. Porque a pergunta dela foi muito profunda. É, na verdade, resolver 500 anos de Brasil em 2, 3 minutinhos. Foi muito ambicioso da minha parte. Me desculpe ter Nada, falado tanto. Foi incrível. O erro foi colocar para falar em português. Se on parlait em português, provavelmente je serais plus court. En français. En français, plus court. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un grand plaisir. Júlia. Sciences Po.